A paz e a graça. Hoje trago um assunto muito oportuno que abala o mundo, coisas bestiais, coisas terríveis acontecendo no mundo. Eu falo da guerra que está ocorrendo nos países onde Jesus foi morto, seus profetas e todos aqueles que pregavam o Evangelho foram massacrados. É uma terra que clama, um sangue que clama por justiça. E a Bíblia diz que não há maldição sem um motivo, sem uma causa. E o país de Israel e a cidade de Jerusalém, o próprio Jesus avisou, mas mesmo assim eles não deram ouvidos, e até os dias de hoje eles não têm Jesus como o Messias. Por isso, não existe causa, não existe coisas acontecendo sem uma origem, sem um motivo. Você vê aí na capa do vídeo a foto da cidade de Jerusalém, onde foi massacrados todos aqueles que pregavam o Evangelho. O próprio Jesus, ele foi morto porque não o aceitaram como o Messias. Lá ele foi humilhado, cuspiram em seu rosto, crucificaram. E muitos têm aquele país como um país santo. Muitos vão visitar onde Jesus percorreu com aquela cruz pesada, sendo massacrado pelos soldados romanos e por aqueles que queriam o seu mal. E eu quero aqui trazer a você uma palavra, porque muitos confundem uma coisa com a outra. E Jesus, antes de ser morto, ele avisou, ele alertou Jerusalém. Ele alertou aqueles que o massacravam, que os humilhavam, dizendo assim, Lucas, no capítulo 13, no verso 34, está escrito: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha aos seus pintos debaixo das suas asas, e não quisestes. Houve uma recusa. Quando você perguntar, mas por que uma cidade dessa está sendo massacrada?
acontece tanta desgraça desde o início. Eles vivem em conflito um com o outro. Eu digo a você, meus irmãos, a religiosidade, ela tem destruído a muitos e vai destruir a muitos em todo o planeta por causa das brigas, das guerras religiosas. E as pessoas não colocam na cabeça, não raciocinam por que um país desse está nesse sofrimento. Crianças sendo mortas, degoladas por assassinos fanáticos. Mas Jesus e a palavra de Deus fala sobre o porquê. O porquê está acontecendo, e sempre vai acontecer isso. Abra a tua Bíblia aí no livro de João, no capítulo 1, no verso 10 a 12, que diz assim: E o mundo estava no mundo, e o mundo foi feito por ele. Quem? Jesus. Ele estava presente na criação do mundo. E o mundo não o conheceu. Ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. Esses países, eles não creem em Jesus. Portanto, nem são filhos de Deus, porque não creem em nome de Jesus. Eles creem em Maomé. Eles creem que Jesus não é o Messias, e maldição sem causa não virá. Por isso que o sangue está sendo derramado, estão pagando preço e ninguém se dá por avisado. E as coisas vão acontecendo e muitos inocentes estão sendo mortos por causa da ignorância, fanatismo de muitos. Eles se matam, se explodem, são assassinos. Mas eles podem se arrepender, eles podem ainda serem abençoados e alcançar a graça de Jesus quando eles se converterem, como muitos judeus já se converteram. Mas eles não podem dizer que receberam a Jesus lá porque eles são mortos. E as coisas tendem a piorar. Jesus falava isso quando a sua vinda estaria próxima do fim. Mesmo assim, ninguém se dá por avisado, descartaram Jesus, não tem Jesus como Filho de Deus, o Messias, e por isso estão pagando preço e a coisa vai piorar. Você pode estar perguntando, como pode piorar? Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 21, no verso 20, e o próprio Jesus declarou isso. E é o que está acontecendo nesse momento, nesse dia, nessa hora, que diz assim: Mas,
Quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Está se cumprindo essa profecia, essa palavra que Jesus nos dá no dia de hoje e nos deu há mais de 2020 anos atrás. Está se cumprindo e ninguém se dá por ciente, se pergunta a si mesmo por que nós estamos passando por isso. As pessoas não colocam a mão na consciência e não consultam o seu coração do que eles fizeram no passado por ter crucificado a Jesus. Quando ele veio como verbo, a terra se tornou carne e andou entre nós. Por isso Jesus dizia: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Todos foram mortos, crucificados. Jesus foi crucificado, humilhado. E ele queria proteger, falar, avisar, para que eles não passassem por isso que estão passando. E Jesus está vindo buscar sua igreja. Eu vi um pregador essa semana falar e dizer que os judeus, aqueles que não receberam a Jesus, depois que Jesus vier buscar a sua igreja, eles irão se arrepender. Ora, meus irmãos, quem tem as revelações do Evangelho em seu coração e sua mente sabe que quando a igreja subir, não haverá mais oportunidade para ninguém, a não ser aqueles que não negarem a Jesus, que tinham recebido a Jesus como Salvador e não negarem a Jesus. A esses haverá ainda uma chance, mas muito remota. É a palavra que eu recebi do Espírito essa manhã e quero trazer a você. Em nome de Jesus. Portanto, tem que ser agora. Receber a Jesus agora, porque há como obter misericórdia de Jesus e ser salvo por Ele. Porém, caso não se arrependam, as coisas irão de mal a pior, principalmente aqueles que nunca receberam a Jesus e negam até os dias de hoje e matam aqueles que servem e seguem a Jesus. Eu precisava falar isso porque tem muitos que têm pena. Sim, temos misericórdia daqueles que morrem, principalmente os inocentes, as crianças. Mas essas, eu garanto a você, como Jesus disse, que as crianças são do reino dos céus porque são inocentes. Não há pecado, não há dolo neles. Mas as pessoas conscientes sabem da história e não se arrependem, não terão chance mais de arrependimento depois que a igreja subir e o Espírito Santo sair dessa terra. É que eu trago para você. A gente vê tanta coisa sendo falada e as pessoas sendo enganadas por muitos homens que se dizem conhecer o Evangelho e ficam pregando heresias. Fica na paz e na graça até a próxima oportunidade, que com certeza eu
terei de trazer um outro assunto. Fica na paz. Amém e amém.